Oi, pessoal, eu sou Rebeca Oliveira, sou editora de Vida e Estilo do Metrópolis e hoje eu estou entrevistando a Luanda Vieira. A Luanda Vieira é jornalista de lifestyle e ela sofreu racismo num salão de São Paulo. A gente vai conversar com ela sobre esse fato e entender direitinho o que aconteceu. Eu fiquei muito sentida, não sei a palavra, consternada, constrangida, emocionada com seu relato. E eu fico imaginando como é que deve estar a sua cabeça agora. Então, assim, só para contextualizar para os nossos leitores, de uma forma muito rápida, tem um vídeo no seu Instagram de 5 minutos, onde você relata tudo o que aconteceu, né, naquela sexta-feira, mas você pode rememorar, assim, para quem ainda não está ciente do caso de racismo que você sofreu num salão, num bairro de classe nobre, né, Luanda? A gente pode falar aqui. Sim, com certeza. Eu nunca tinha ido naquele salão. Acho que vale dizer que eu era editora de beleza. Hoje eu atuo como influenciadora, sigo jornalista, mas eu sou muito desse ramo da moda e da beleza. Então faz parte do meu trabalho também conhecer novos lugares. Esse, por sinal, fica no meu bairro. Enfim, eu fui a pé, voltei a pé, é super perto de fato. Eu fui fazer a unha no Estúdio Lorena. Confesso que assim que eu entrei, eu já fiquei um pouco desconfortável. Eu não estava me sentindo bem no lugar. Inclusive, eu mandava mensagem para minha namorada falando: Nossa, Stephanie, não sei, não tô confortável aqui, nada tinha acontecido. Ela, inclusive, falou assim: Mas estão te tratando bem? Eu falei: Super, tá? É, tá tudo sobre os conformes, mas assim, eu tava estranho. Uhum. E aí, indo direto ao ponto, no momento que eu estava fazendo a unha, chegou o Augusto Lima, que eu soube depois quem era, que era um profissional do salão, perguntei o nome, enfim. Ele simplesmente ignorou a minha presença ali, era como se realmente eu fosse invisível. Foi muito, eu nunca tinha vivido uma coisa daquela. Ele chegou do lado da manicure, rindo muito e falando alto. Como eu falei no meu vídeo, eu não conheço ele, eu não sei se aquele é de fato o tom de voz dele, mas naquele momento me pareceu muito que ele queria chamar atenção para o que estava acontecendo ali. Eu fiquei completamente sem graça, assim. E ele falando, rindo, que tinha levado um susto quando me viu, porque ele achou que era a Miriam. A Miriam, depois, né, ontem, aliás, eu soube que era uma profissional que também trabalhava no salão. Miriam é negra. No momento que ele estava falando aquilo, eu imaginei que Miriam fosse negra, porque existe isso, né? Todo mundo sempre acha que qualquer pessoa negra é parecida com todas as outras. Então, eu logo imaginei que ele estava falando isso, mas o que me incomodou muito foi dele ficar... ele achar um absurdo se fosse a Miriam sentada ali. Me pareceu muito como uma mulher negra não estaria sentada aqui nesse lugar fazendo a unha. E a forma que ele me ignorou foi muito agressiva. Eu fiquei durante uns 3 dias pensando por que exatamente ele me ignorou. Eu acredito, já tive outras experiências, eu acredito que ele tenha achado que eu era estrangeira, que eu não entendia a língua, porque foi realmente, assim, foi uma situação que, de fato, eu nunca tinha visto acontecer, porque eu acredito que ele poderia ter falado para mim, sabe, de uma outra forma: Nossa, te vi ali de longe e você é tão parecida com uma amiga minha. Muda muito a entonação da coisa. Ele estava realmente achando um absurdo eu estar sentada ali. Então, e a manicure, em momento algum, ela não falou nada, ela ficou super sem graça. Eu vi como ela estava desconfortável. Ele não parava de falar. Essa cena durou, assim, acho que de 1 a 2 minutos. Foi rápida, mas para mim foi uma eternidade. Mas ele não parava de falar e ri muito. E a manicure, em dado momento, virou e falou assim: Ai, acho que ela queria mudar de assunto, sabe?
Ela falou, ai, você viu que ela teve filho recentemente, que linda, tal. E aí, isso, eu que já estava ali, eu fiquei estatelada, tá? Eu não tive nenhuma reação, eu fiquei o tempo inteiro olhando para aquilo, sem conseguir falar, sem conseguir perguntar quem era a Miriam, sem conseguir entender absolutamente nada. Mas quando ela falou, ai, você viu que ela teve filho e tal, foi mais uma coisa que eu guardei para mim, porque eu sabia, eu ia procurar quem era ele, eu ia procurar a Miriam para entender se de fato ela era negra. Então, saber que ela tinha acabado de ter filho, para mim, era uma informação muito valiosa quando eu fosse procurar ali nas redes sociais dele e tudo mais. Enquanto, depois que a coisa aconteceu, eu mandei mensagem para a Stephanie, minha namorada, porque eu acho que uma das coisas mais tristes que o racismo faz com a gente é a gente não acreditar. Porque eu mandei para ela, eu falei, Stephanie, acabou de acontecer isso, isso, isso. Narrei toda a situação da forma que dava ali com uma mão só. E eu, no mesmo momento ela respondeu em caixa alta, tipo assim, quê? Sabe? Absurdo. Aí em seguida eu falei, você acha que eu tô louca? Você acha que eu tô imaginando além do que é de fato? Ela falou, de forma alguma, Luanda, isso é racismo, né? E a Stephanie é branca, acho que é importante falar também que a Stephanie é branca. Então, eu fui validar com ela uma situação super agressiva que eu tinha passado ali, que eu fiquei realmente sem palavras, fora, assim, enfim. Isso foi bem no começo, tá? Que eu estava fazendo a unha. Ah, e tem uma outra coisa que eu não falei no vídeo, e aí o meu vídeo inicialmente tinha 10 minutos, eu reduzi para 5, muito pela entrega do Instagram e tal, que eu vi no exato momento que o Augusto, esse cabeleireiro, me viu. Ele, de fato, ficou muito assustado porque e me deixou muito desconfortável também, porque ele olhou para mim, tem uma escada assim no salão, ele olhou para mim e ele fez uma cara de espanto, que aí, nesse momento, entendo que ele possa ter pensado que era Miriam, sei lá, mas sem saber de Miriam, nesse primeiro momento eu me senti muito desconfortável, porque eu falei, nossa, além de ser a única mulher negra aqui nesse salão, que como cliente, né, porque os funcionários, tinha bastante funcionário negro, eu não estou me sentindo à vontade, porque, desculpa, passa uma pessoa e me olha com uma cara espantada dessa, complicado. Enfim, terminei a unha, falei para a manicure que eu ia relatar o meu desconforto, que provavelmente isso poderia respingar nela. Deixei claro que eu não tinha a menor intenção de colocar ela nessa história toda, apesar dela ter ficado quieta, numa atitude que foi completamente surreal, mas eu contei para ela que provavelmente iriam conversar com ela, iriam querer entender o que aconteceu, porque a gente teve uma conexão muito boa ali, eu e ela, a gente conversou bastante sobre várias coisas, eu achei injusto não contar para ela o que eu faria. Aí eu falei na recepção, na hora que eu fui pagar a unha, eu falei que eu gostaria de relatar um incômodo. No momento não tinha ninguém, não tinha nenhum gerente, a dona do salão não estava, mas a recepcionista se colocou à disposição para me ouvir. Quando eu contei para ela, foram 2 momentos que eu fiquei assim, que eu achei curiosos, que quando eu falei o nome do Augusto, ela fez uma cara, que aí é completamente especulação minha, mas ela fez uma cara como se não fosse a primeira vez que ele desse qualquer tipo de problema. E quando eu falei da Miriam também, ela fez uma cara de tipo, nossa, Miriam de novo nos assuntos, sabe? E outra coisa, quando eu perguntei para a manicure quem era a Miriam, ela falou que era uma amiga deles. Em nenhum momento ela me falou que Miriam já trabalhou no salão. Então, eu fui embora e aí eu falei para a recepcionista, pediu 1000 desculpas em nome do salão e tal, e eu tinha agendado o meu horário por WhatsApp. Eu falei, bom, de qualquer forma, eu vou oficializar essa reclamação por WhatsApp e tal, blá, blá, blá. Aí eu cheguei em casa, na verdade eu fui para a loja de uns amigos, que era perto aqui, cheguei, sentei, blá, blá, blá,
E mandei a mensagem relatando, falei, olha, conforme já conversei aí, nananã, passou uma meia hora, 1 hora no máximo, a fundadora do salão, a Fernanda, entrou em contato comigo por WhatsApp, pedindo se poderia me ligar e tal. E aí eu falei, bom, claro. Ela começou muito bem a conversa, assim, querendo me ouvir. Ela não falou nada. Ela falou, olha, Luanda, eu estou muito chateada com o que aconteceu, mas eu estou te ligando para te ouvir. Eu quero que você me conte, quero saber como você tá e tal. Então, eu contei toda essa história que eu estou contando para você. Falei que eu fiquei completamente sem chão, porque era um momento de relaxar, sabe? Tem De até lugares. autocuidado, né? Você vai para ser. E como eu te falei na Exato, mensagem, acaba que os salões de beleza eles são um espaço de muita opressão também, né? A gente vai exatamente. Você para não ser fica cuidada. à vontade, você não fica à vontade, porque é Uhum. sempre, né? Sempre tem alguém te julgando de alguma forma e tal. E aí eu expliquei para ela que em alguns momentos, pela minha profissão, enfim, eu circulo por muitos lugares, espaços luxuosos e tudo mais, que eu já vou armada, sabe? Eu já vou preparada para receber qualquer tipo de agressão, o que não deveria, mas eu já vou preparada. E ali era realmente um momento que eu estava desarmada, que eu só estava querendo fazer a unha e eu fui muito pega de surpresa, porque eu não esperava aquilo ali. Aí ela pediu mil desculpas, pediu várias vezes para eu dar uma segunda chance para o salão, para eu voltar lá. Eu falei que não tenho a menor vontade, pelo menos não por enquanto, foi o que eu falei para ela, mas assim, eu tenho certeza que eu não vou em nenhuma situação para o resto da minha vida, porque eu sei que eu vou entrar lá e eles vão falar: Luanda chegou, vamos agir aqui. Para mim, eu acredito que o Estúdio Lorena trata os clientes, sobretudo os negros, como eles me trataram naturalmente quando eu estava lá. Tiveram alguns outros episódios assim lá, que ontem eu falando para uns amigos e tal, eu falava, mas aconteceu uma besteira ou outra, eles falavam, Luanda, isso não é besteira. No começo do atendimento, eu estava toda de branco, eu sou do candomblé, era sexta-feira, então eu estava toda de branco, tal, a gente usa branco às sextas-feiras, só que o Jardins é um bairro que você vê uma mulher negra de branco, você imagina que seja a babá, você imagina que seja a funcionária da casa, porque o bairro tradicionalmente isso que você vê na rua, sabe? Então, a primeira coisa que me falaram quando eu estava sentada, tinha uma outra cliente do meu lado e as poltronas elas eram umas de frente para outra, assim. A primeira coisa que me perguntaram era se eu estava acompanhando a mulher que estava do lado. E aí eu falei, não tô. Mas na hora eu nem me toquei que essa pergunta também não fazia o Uhum. menor sentido, sabe? E tem um momento, antes de eu ser atendida, que eu mandei para a Stephanie falando exatamente isso. Eu falei, nossa, eu de branco aqui estou me sentindo as babás dos Jardins. Que não é o menor problema, mas assim, você entende? Tipo, as Uhum. pessoas estavam me olhando como se aquele lugar não fosse um lugar para mim de fato. Então, aí, voltando para o telefonema com a Fernanda, 2 momentos me chamaram muita atenção na conversa, e foi quando eu entendi que não ia adiantar eu me prolongar ali, que, enfim, não tinha conversa, quando ela falou que achava estranho ele ter me tratado desse jeito, porque o salão tem muitos clientes negros, que para mim é o famoso, eu até tenho amigo negro, eu não sou racista. A segunda coisa foi como ela apontou a surpresa dela em relação à minha mensagem que eu tinha mandado para contar e a forma que eu lidei com o caso ali no salão. Em nenhum momento ela falou que eu poderia ter me exaltado e tal, mas ela frisou umas 3 vezes o quanto ela ficou surpresa com a minha educação. E aí eu até falei, né? Eu falei, bom, mas eu mandaria essa mensagem para qualquer outra pessoa
dessa mesma forma, eu sou assim, eu tenho educação, eu não sei o que ela estava esperando, sabe? Então, nesses 2 momentos eu falei, quer saber? Eu não vou ficar mais 5 minutos no telefone com uma pessoa que ela está fazendo o que deveria ser o de praxe. Foi, me ouviu, mostrou que estava se importando, mas foram 2 falas assim para mim que foram um ato falho, na verdade, sabe? Ela estava ali se desculpando, mas não necessariamente ela estava acreditando no que eu estava falando, não necessariamente ela estava achando que tinha a importância que eu estava dando para o assunto. Então, aí eu encerrei o assunto, falei, bom, é isso, agradeci por ela ter me ligado, agradeci a atenção, e é isso. Nessa sexta-feira eu falei no Instagram o que tinha acontecido, falei que eu tinha sofrido um racismo num salão, não tinha falado onde tinha sido e tal, porque eu queria passar o fim de semana, eu tinha compromissos importantes no final de semana, tal, eu não queria ficar nisso, mas eu sabia que eu não ia deixar passar, sabe? Eu achava importante eu falar, e principalmente porque o Brasil, enfim, a sociedade está muito acostumada a achar que o racismo é você me xingar de macaco, sabe? O racismo é você falar alguma coisa muito pejorativa ali diretamente para mim. E não, o racismo ele está nessas pequenas, eu digo pequenas porque na verdade são imensas, violências que a gente sofre no dia a dia, sabe? Muita gente tem me questionado, tipo, mas por que você foi lá? E eu pergunto, por que não ir? Ok, agora eu não vou mais, mas assim, um salão que é no meu bairro, que eu tenho fácil acesso, para onde eu deveria ir, sabe? Se não for no salão do meu bairro. Mas que Então, esquisita essa pergunta, ela também é bem. É um sinalizador de que as pessoas elas têm o racismo à brasileira, né? Que é aquela coisa, eu não sou racista, tenho amigos negros, sou casada com uma pessoa negra, e na verdade elas não percebem que não é você que tem que nada, né? As pessoas elas têm que ter uma postura antirracista e fim, e você tem que frequentar qualquer lugar. Qualquer lugar, exatamente. Eu entendo a importância do Black Money, eu entendo a importância, de fato, de eu consumir de produtores, empreendedores negros e frequentar lugares em que eu me reconheça de fato, mas eu não posso ficar limitada a isso. Eu preciso ter o direito de ir e vir em qualquer lugar, né? De me sentir à vontade em qualquer lugar. Foi muito assim, foi muito, não sei, foi transformador para mim até esse momento, porque no dia seguinte eu participei, é super novo para mim esse meu novo momento de carreira e tal, e aí o racismo faz a gente questionar tudo isso, né? E no dia seguinte eu tinha a gravação de um podcast para Óbvios, enfim, que eles me convidaram para ser apresentador e tal. E aí, depois de tudo aquilo, do sábado que eu gravei, foi super legal, o público recebeu super bem. Eu fiquei mais emocionada ainda porque eu falava assim, eu não acredito que eu tô dando certo, eu, Luanda, jornalista, apesar de tudo, sabe? Apesar dos racismos que eu sofro, apesar do Brasil ser um país que não quer que o negro dê certo, eu fiquei completamente emocionada de alguma forma conseguir estar dando certo, sabe? Então esse caso mexeu muito comigo, assim como nunca tinha mexido antes, porque acho que principalmente por me pegar muito desprevenida ali, eu não imaginava que eu fosse passar por essa situação. E, enfim, queria inclusive agradecer pelo espaço, porque acho que quanto mais a gente amplifica, né, o racismo que todo mundo sofre todos os dias, o dia inteiro, né? Assim, é muito importante que a gente fale. Ontem eu ouvi uma
uma frase que eu nunca tinha ouvido antes, mas faz todo sentido, que que bom que você está falando sobre isso, porque o racismo ele cresce no silêncio, né? Tipo, enquanto as pessoas não denunciam, as outras pessoas continuam sendo racistas, continuam tendo atitudes que elas conseguem escapar e fingir que nada aconteceu e que não são racistas, enfim. E você pretende, Luanda, levar o caso para a justiça? Você vai prestar o boletim? Como é que você está planejando assim dar prosseguimento, além desse vídeo, né, que você se expôs nas redes sociais, expôs o nome do salão? Isso é importante, não é que ninguém quer fechar negócios, muito mais é sobre mudar posturas, né? Exatamente. E agora você planeja acioná-lo de alguma forma criminalmente por se tratar de um crime? Sim, eu quero sim. Eu estou dando um tempo porque ontem, por exemplo, ontem à noite, primeiro, o salão ainda não se posicionou publicamente. Eu estou esperando, eu quero entender qual que vai ser. Não muda nada na minha decisão, mas eu quero muito ver qual vai ser a postura deles. Ontem à noite, lá para meia-noite, 11 e pouco, uma funcionária do salão que é negra me mandou várias mensagens no Instagram defendendo o salão, falando que a Miriam era uma mentirosa, falando que o Augusto era maravilhoso, que ele de fato confundiu a gente, ele não é racista, enfim. Então, eu estou juntando essas coisas, sabe? Porque o racismo também tem essa vertente, assim, eu nunca acho que é o suficiente. Então, eu quero ter muitas coisas além do que eu já relatei e vivi ali, para poder levar e abrir um boletim, sabe? Porque eu tenho muito medo também de chegar lá e ai, sério? Não, isso não é racismo, sabe? Então, eu tenho muito medo de ser invalidada, dessa minha situação ser invalidada, porque eu entendo que o Brasil ainda não entende o que é racismo de fato, sabe? Não entende o que está enraizado ali, o que é uma coisa estrutural, que esse comentário é completamente desnecessário, essa comparação, a forma que foi, a risada, enfim. Mas sim, eu pretendo levar adiante para polícia. E assim, você disse que trabalhou, quem acompanha a sua carreira sabe, você trabalha há muitos anos nesse mercado e independente, a gente está falando aqui de Brasília, que é uma cidade também super elitista, mas a gente sabe de situações que acontecem. Uma área ainda muito, com espaços a ser ocupados. Né? Sim. Em algum momento você pensou em não denunciar, até por questão de trabalhos, empresas, a que você está se associando agora nesse novo momento da carreira? Você teve essa ponderação de sexta-feira até hoje de manhã, ou você já tinha muito claro que faria isso e estava só aguardando esse timing desse job para poder seguir em frente? Não, em nenhum momento eu titubeei e pensei, porque acho que é isso que você falou, eu construí minha carreira no jornalismo muito pautada em diversidade e inclusão, sabe? Então, as pessoas me conhecem por isso. E hoje eu sei o quanto eu sou necessária para as marcas. Eu sei que as marcas precisam de mim para continuarem de forma genuína ou não, mas para se manterem em pé, porque a gente sabe que hoje quem não pensa em sustentabilidade, diversidade e inclusão não vai muito adiante, porque não existe mais. As pessoas querem comprar com propósito, elas querem se ver ali, enfim. Então eu não tive medo, porque eu tô muito certa do lugar que eu ocupo no mercado, sabe? Eu estou muito certa também que se qualquer marca pensar em deixar de trabalhar comigo porque eu denunciei uma atitude racista, eu estou muito certa que quem perde é ela e não sou eu.
Então, em momento algum, eu fiquei com medo por conta desse meu novo momento. Muito pelo contrário, eu acho que por eu ocupar tantos espaços e a gente saber que nem todo mundo sabe que as redes sociais a gente coloca ali uma edição do nosso dia, eu acho muito importante que eu fale que não é porque eu estou no hotel XYZ no fim de semana que na segunda-feira eu não sofro racismo em algum outro lugar, sabe? Então, eu acho que é meu papel, inclusive, denunciar e seguir denunciando sempre que necessário. Sim, com certeza. E são questões que às vezes atravessam as mulheres de diversas formas, né? Seja pela questão do gênero, seja pela questão da orientação, seja pela questão financeira, e, sobretudo, pela questão racial, que eu acho que perpassa todos esses pontos e acaba costurando eles de uma forma que é muito cruel, é muito baixa, né? Assim, não teria outra palavra. Não o tempo inteiro, e assim, eu tenho prezado muito pela minha saúde mental, sabe? Eu venho de um quadro de burnout, crise de ansiedade no ano passado, e na terapia, enfim, eu não tinha ideia do quanto parte de tudo isso era o racismo, sabe? O racismo, eu não sei se eu deixei essa parte no vídeo, mas é isso, o racismo ele adoece a gente, o racismo ele mata e não é só de tiro, né? Que a gente sabe que o Brasil é o que mais mata negros, mas ele adoece muito a gente, é muito difícil todos os dias, assim, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita necessidade e muita coragem para levantar todos os dias e sair de casa, porque isso é uma coisa que eu tô convicta depois de sexta-feira, porque hoje eu sei que segura mesmo eu tô dentro da minha casa, sabe? A partir do momento que eu sair por aquela porta, eu tô disponível para todo tipo de violência. Então é muito complicado quanto ele mexe com a nossa cabeça também. Mas certamente é isso que muitas pessoas querem que você se diminua. Sim. E eu torço para que você continue fazendo exatamente o contrário que você tem feito até agora, que é não se diminuir, pelo contrário, ter essa sua voz equalizada. E eu fico muito feliz de poder ter esse espaço para a gente poder falar desse caso. Obviamente, eu vou ouvir o lado deles, né, antes da gente publicar essa reportagem, mas de toda forma eu agradeço muito porque é muito difícil, eu imagino que ainda seja um lugar de dor, mas também é um lugar de força, né? De coragem. Eu acho que a gente tem que celebrar essa sua coragem e, enfim, conta com a gente como apoio, não só para falar de racismo, que a gente quer falar de tudo, né? A gente quer falar dos seus projetos, das suas novidades e que a gente possa um dia conversar novamente por uma questão que seja mais feliz, né? Mas nem por isso a gente vai permitir que esse tipo de coisa aconteça. Vamos continuar sempre observando, falando, denunciando e eu, como jornalista, fico muito agradecida de poder usar esse espaço que a gente tem, essa nossa audiência, não só, né, aqui em Brasília, mas no Brasil, fora, para poder fazer com que esse ambiente, como você falou, né, que você foi para se, né, desopilar, enfim, Distrair, para ter um exato. momento ali tranquilo, que esse tipo de cena não aconteça com mais ninguém. Eu acho que a intenção deve ser essa, né, de que eles se atentem e que não só ele, como outros profissionais de outros salões, em outros lugares do Brasil também se atentem para esse tipo de postura que é agressiva, né, mesmo sendo passivo ou agressiva, é muito agressiva. Exatamente, exatamente. E é aí que mora o perigo, tá? Porque você ainda se questiona, né? Ai, será que eu tô louca? Exato, exato. Você se questiona o tempo inteiro.
A mensagem que a menina me mandou ontem do salão, assim, toda em caixa alta, tal, eu imaginava ela gritando na minha cabeça, sabe? O quanto eu estava errada. E ela é negra também, e aí a minha vontade, eu não falei, era de falar para ela, eu já estive nesse lugar também, de querer defender numa empresa que, no fim das contas, quando você menos esperar, também vai ser racista com você, porque, enfim, não é o que eu desejo, mas pelo que eu vi ali, eu tenho quase toda a certeza. Mas, é isso. Obrigada mesmo pelo espaço. Eu fiquei muito contente quando eu vi sua mensagem, porque é de fato muito importante que isso saia ali da bolha que me acompanha, que viu esse vídeo, enfim. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente mantém contato. Enfim, quando a matéria for publicada, eu te envio o material. Se eu tiver alguma dúvida posterior, eu também volto a te escrever. Tá, E, bom, ótimo. desejo serenidade, paz e tranquilidade, que é o que você merece. Quem tem que estar preocupado agora são os outros. Quem te feriu. A sua vida tem que ser leve e de paz. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Acompanhe o Metrópolis no nosso site, metrópolis.com, e fique informado sobre todas as notícias de Brasil, política, cultura e comportamento nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.